Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Fala, nação, como é que vocês estão? Bora falar do nosso tricolor de aço. Bora lá, porque tem atualizações do Brasileirão. Agora começou com tudo, né? Agora deu assim a disparada que queríamos. Mas antes, deixa eu trazer essa informação pra vocês, na qual eu achei muito importante. E a gente vai ligar um assunto ao outro. O nosso querido Yuri Santana, nas suas redes sociais, trouxe informação do Alejo. Sim, é que atualmente não vem de uma fase muito boa. Vindo de vários jogos sem conseguir marcar. Aqui nós vemos 2 gols, mas não vem de uma fase muito boa. Eu vou deixar livre para vocês comentarem o que vocês acham disso. Eu vou dar a minha opinião. Não vou falar do atleta, nem me basear pela sua situação atual, até porque o Kiki Oliveira veio do Grêmio com essa bronca. A galera do Grêmio, não que seja o caso do Alejo, tá? Ninguém lá tá reclamando dele, não. Mas eu tô usando um exemplo do Kiki, que veio do Grêmio, não veio muito... saiu de lá, né, com a torcida odiando ele, não com um histórico muito bom. Quando chegou aqui no Bahia, o Kiki vem mostrando outro futebol, no qual a torcida do Bahia se alegra muito. Mesma coisa foi Jean Lucas, né? Jean Lucas veio do Santos, a torcida do Santos esculhambando, que tinha rebaixado o Santos e tal. E Jean Lucas chegou aqui e nos surpreendeu. Então, vou deixar aberto para vocês responderem e falarem sobre isso aí. Mas, ao que tudo indica, o Alejo não vem muito bem. Lembrando que foi uma novela essa contratação do Alejo, né? Foi uma novela, o Bahia e suas novelas. E, aproveitando esse assunto contratação, eu vi outra postagem que ontem teve as rodadas do Brasileirão, teve Grêmio e Red Bull Bragantino. Este mocinho aqui foi o autor do gol do Grêmio. E hoje eu vi essa postagem relacionada a ele. Grupo City queria trazer Carlos Vinícius, mas a negociação caiu por causa de uma lesão que ele sofreu no Fulham. Enquanto isso, acho que eu pronunciei o nome certo, viu, gente? Se não pronunciei, me perdoe. Enquanto isso, tem centroavante no Bahia que não se machuca, mas também não faz gol. Mais uma oportunidade perdida. E a galera reclamando aqui porque trouxe Everaldo. E aí eu fui dar uma olhadinha no histórico deste senhor, deste atleta. E tá aqui, ó. Ele, nesse período, não vem de uma fase muito boa. Mas, olha isso aqui. Vinha marcando praticamente em todos os jogos. Vocês estão vendo? Aqui foi no começo do ano, estão vendo? E ele vinha marcando em todos os jogos. E aí, eu mais uma vez abro os comentários para você, torcedor, deixar a sua opinião, expressar a sua opinião em relação a isso. É o Carlos, que está atualmente no Grêmio. Aqui ele não veio de uma temporada muito boa, tomou cartões. Aqui foi o Campeonato Sulista lá, né? O campeonato deles. Atacante. Era o que o Bahia tava precisando de atacante, né, gente? Mas eu vou deixar aberto aí nos comentários pra vocês falarem, né? Eu tinha visto até no programa do Márcio Martins um áudio sobre o Alejo, mas eu procurei e eu não achei. E aí os programas, né? São muitos programas. Mas teve um ouvinte que mandou um áudio pro Márcio falando que tinha conversado com alguém da Argentina, torcedor da Argentina, e que
o Alejo não era essas coisas todas, não sei o quê. Mesma coisa foi com o Kiki, que quando chegou aqui a torcida do Grêmio falando mal dele, eu falei, não, eu vou esperar o atleta entrar em campo, atuar pelo Bahia, pra depois a gente falar alguma coisa. Porque, gente, às vezes o atleta tá saturado, não tá bem lá, quer sair daquele ambiente, precisa de novos ares. Vou falar dele mais uma vez, exemplo do Cauli, que queria sair do Bahia. Então, né, eu vou me isentar de falar mal do atleta e eu só abro minha boca para reclamar quando eles estão aqui que não faz gol igual o William José. Falando em Brasileirão, já saiu o árbitro da próxima partida do Bahia. Partida na qual eu estou bastante preocupada, por quê? Porque o Bahia tem aquela mania de levantar defunto. Fernando Mendes é o árbitro do confronto entre Internacional e Bahia neste domingo, dia 15, no Beira-Rio, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, seja o que Deus quiser, tá nas mãos de Deus, sem Everton Ribeiro, mas temos alguns retornos que possam nos fazer felizes, mas creio que o Ceni não vai colocar logo de primeira, né? Sempre quando volta de lesão assim, é bem raro o Ceni colocar de primeira. Adeus, lesão. Rogério Ceni projeta retornos de titulares do Bahia contra o Internacional. Após empate no Bavi, o técnico Rogério Ceni já vira a chave para a 6ª rodada do Brasileirão. Lembrando que se o Bahia tivesse ganhado das Cocós e ganhasse esse jogo, aí tinha até a possibilidade de ser líder, né? Mas a gente tá no G4 ainda. Eu vou mostrar a tabela para vocês. Do Brasileirão, com a expectativa de encorpar o elenco do Bahia. Em entrevista coletiva na Arena Fonte Nova, o comandante sinalizou que o time pode contar com 3 retornos importantes para o confronto contra o Internacional no próximo domingo. Entre os nomes mais aguardados está o volante Caio Alexandre, que se recupera de uma lesão no adutor da coxa e já iniciou trabalhos de transição. Além dele, o zagueiro David Duarte, que faz muita falta, e o Michel Araújo. O Michel já jogou no Bavice, não foi? Refresca a minha memória, o Michel entrou no segundo tempo. Também estão no radar do técnico, da comissão técnica. Espero o Michel Araújo em melhores condições. O David acredito que possa estar disponível, mas não sei em quais condições e ritmo. E ele está treinando e faz somente 2 treinos com a gente. Caio Alexandre talvez possa estar com a gente também. São 3 opções que já ajudam e dão uma oportunidade melhor de fazer trocas, explicou Rogério Ceni. Tá bom, Ceni. Tá bom. Eu tenho um questionamento a fazer, que eu vejo a galera falando também, que, tipo assim, Del pôde jogar Libertadores, que era algo mais pesado e tal, e por que ele não dá mais oportunidade a Del, né? Botou o menino pra bater aquele pênalti e tal, e por que ele não dá mais oportunidade? Eu estou com esse incógnito na minha cabeça também. Vamos acompanhar a tabela do Brasileirão, como foi as rodadas de ontem. E já vou trazer uma fala do Renato Gaúcho. Ontem teve esse jogão, hein? Olha aqui, cadê? Palmeiras e Vasco, estão vendo? Ontem teve Palmeiras e Vasco, no qual o Palmeiras saiu na frente. E logo após, o Vasco conseguiu virar. Pois é, essas foram as rodadas de ontem, vocês estão vendo? Mirassol e Santos 2-2, que foi na terça. Atlético e Inter, o Atlético Mineiro ganhou, o Bavice que empatou, o Flamengo ganhou do Cruzeiro que se encontra numa situação, né? O Remo perdeu do Fluminense, Vasco, como eu falei, ganhou, São Paulo ganhou, e o Grêmio e o Red Bull empatou. E assim se encontra a situação atual da tabela. São Paulo é líder, logo após vem o Palmeiras, Fluminense e o Bahia em 4º lugar. Nós nos encontramos ainda no G4. E vai descendo. Quem está na zona? Botafogo, Remo, Internacional e Cruzeiro. E as cocós na porta. Como sempre, na portinha, esperando a oportunidade para cair aqui dentro de novo. Mas bora lá, Botafogo, Remo
Internacional e Cruzeiro estão na zona. O que está acontecendo com o Cruzeiro, querido? Porque aqui tem dinheiro, tem investimento. Teve contratações. A gente reclamando do Bahia, mas se a gente for analisar aí, hein? Até o momento estamos bem. Respirando, né? Todo mundo tá lá no fundo do mar e a gente tá aqui com a cabeça aqui respirando. Cruzeiro me surpreende, gente. O Inter já sabia porque vem de uma crise. O Remo, a gente já esperava. Mas tá muito cedo, lógico. Tá muito cedo. Tem muita água pra rolar. Isso aqui vai mudar bastante, vai oscilar. Mas é uma situação que me chama a atenção. O Cruzeiro aqui. Botafogo também já esperava, porque a gente já viu aí tanta coisa com o Testor, né? Tanto babado com o Testor. Mas o Cruzeiro está me surpreendendo nessa posição, viu? Embora ver o que o Renato Gaúcho falou. Pra gente dar uma olhadinha nas redes sociais do Bahia. Quem precisa aprender, estuda, vai pra Europa. Quem não precisa, vai pra praia. O futebol é como andar de bicicleta. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai estudar. Renato Gaúcho. O mesmo que conseguiu fazer o milagre no Vasco ontem. O Vasco ganhar do Palmeiras, gente. O Palmeiras que saiu abrindo o placar. Estava assistindo esse jogo e confesso que me surpreende. Eu falei, como é que é, amigo? Eu falei, essa coitada do Vasco, começou. Quando o Palmeiras fez o primeiro gol, eu falei, começou. Pronto, começou, tudo normal. Quando eu vi o Vasco fez um gol, quando eu vi outro gol, eu falei, é isso aqui mesmo que eu tô vendo? Mas tá aí, né? Será que é o milagre do Renato? Bora ver. Vamos aguardar o restante do campeonato para ver no que vai dar isso aí. E por último, vamos dar uma olhadinha nas redes sociais do Bahia. O que é que tem aqui? Até o momento nenhuma atualização, né? Só coisas do Bavi, casamento, a fonte tem... o Bahia anunciando o próximo jogo. Domingo é no Beira-Rio. Domingo é no Beira-Rio. Nosso próximo compromisso será contra o Internacional em Porto Alegre, no qual eu estou... já tem comentário, só não pode querer ressuscitar o Inter. Pois é. Olha esse comentário. Qual o valor do plano sócio de William José? Porque ele assiste o jogo de dentro do campo. Gente, vocês não prestam, não. Ai, Senhor. Quero ver qual vai ser a desculpa esse ano. Não podem mais usar o argumento de cansaço. Querido, eu falei isso. Eu falei, Sandy não tem mais o que reclamar de cansaço, nem nada do tipo, não. E até o momento, é isso. Nada de atualizações nas redes sociais do Bahia, nada de treinos até então. Então, por hoje é só. Beijo, tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.